Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chega esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todos vós aqui presentes, você que ora conosco da sua casa, saúde e paz a todos vocês. No meio da Quaresma, nos é dado, nesta liturgia que hoje celebramos, um momento de regozijo. Nós chamamos o domingo da alegria. Até as cores litúrgicas mudam um pouco, né? Um tom mais alegre.
O tema abrangente é a bondade generosa de Deus, que permeia este domingo da alegria. E as leituras mostram como as pessoas necessitadas foram transbordadas com o favor divino. No entanto, mesmo em meio a este regozijo, a esta alegria, encontramos um desafio. Devemos passar por uma mudança de coração, se quisermos nos regozijarmos em Deus. E isso nós chamamos de conversão. Nosso gracioso Deus nos deu um mundo que nutre livremente todas as nossas necessidades. Até então, nós dizemos, aqui nesta terra, tudo que se planta dá. E até então, nós vivemos por tudo que esta casa comum nos oferece. Nunca pedindo pagamento, Deus sacia a nossa sede e sacia a nossa fome. É Deus que nos deu e Deus não cobra por isso. O banquete que nos é proposto não é apenas farto, mas também é abundante e variado. Podemos comer pães sem fermento e grãos tostados, ou também podemos comer arroz com feijão, e até mesmo aquele crocante pãozinho com manteiga e café. Há uma profusão de sementes, raízes, vagens, flores e frutos nesta casa comum. Pela bondade de Deus, todos nós vivemos em uma terra de leite e mel. E vivemos lá como um povo redimido da escravidão do pecado, mas também da escravidão uns dos outros. Deus removeu de cada um de nós o opróbrio da escravidão, transformando-nos em um novo povo, em uma nova terra prometida, alimentada, que nos sustenta. Por isso nós regozijamos, porque Deus provém. No entanto, esta imagem de abundância é idílica. Alguns dizem, isso é utopia. Sabemos que falhamos, mesmo diante de tal bênção. Nem sempre vivemos como pessoas livres, e nem sempre permitimos que os outros vivam livremente. E prova disso, as guerras que nós presenciamos, as violências geradas em toda a realidade social que nós vivemos, e até lá dentro da própria casa da gente. Às vezes, também acumulamos os frutos da terra à custa do outro que nada tem. E é como que presenciamos cada vez mais um abismo, grandioso, entre uma multidão que pouco ou nada tem, a maioria, e um grupo menor, ascendido, que tem mais do que precisam para o seu sustento. Outras vezes, devastamos a terra, exaurimos seus recursos de uma maneira egoísta e destrutiva. Aí trazemos de volta sobre nós o opróbrio que nos foi tirado por Deus.
E este domingo é um tempo para nos regozijarmos na bondade de Deus e nos comprometermos novamente com a fidelidade a essa bondade, para podermos nos regozijar, nos alegrar. Pelo Evangelho de hoje, a bondade de Deus é retratada de forma impressionante na imagem radical, uma imagem radicalmente nova do Pai que nos permite compreender Deus de maneiras notavelmente novas. Este é um Deus que nos permite seguir nossos próprios sonhos, que não é parcial com ninguém, que espera fiel e pacientemente nosso retorno, que gentilmente corrige nossas percepções errôneas. Deus deseja ser reconciliado conosco, ainda mais do que nós desejamos ser reconciliados com Deus. E é o desejo de Deus que sejamos reconciliados também uns com os outros. A prodigalidade de Deus é incrível. Não há limite na festa para aquele que foi trazido à vida, aquele filho que desperdiçou tudo numa vida desregrada. E a outro filho que tudo tinha também, é dito: tudo que é meu é seu. Esta parábola revela o que é exigido de nós se quisermos nos alegrar em Deus. Primeiro, devemos perceber que a razão da nossa alegria é a bondade de Deus, puramente. A alegria do nosso viver é a bondade de Deus. O filho rebelde, que desperdiçou sua herança, teve que reconhecer seu fracasso e humildemente retornar ao pai. Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. É somente quando abraçamos tais sentimentos que seremos capazes de nos regozijar, reconhecer o nosso erro, aceitar e reconhecer que Deus é puro amor e a Deus nos dirigir. O filho mais velho teria que superar seu ressentimento pela boa sorte recém-adquirida de seu irmão e a sua decepção com a disposição de seu pai de perdoar o irmão que esbanjou tudo. Somente quando pudermos abraçar estes sentimentos, também poderemos nos regozijar. Um sentimento de nos alegrar com o nosso próximo, que encontra um caminho melhor para viver. Um sentimento de saber reconhecer que Deus é bom para com todos. Um sentimento de também sabermos perdoar. Alegrar-se pelas razões de Deus, meu caro irmão, minha cara irmã, nem sempre é fácil. E este domingo é uma oportunidade para nós fazermos isso. Nos alegrarmos
pelas razões de puro amor, que é o próprio Deus. Os desafios colocados diante de nós na segunda leitura estabelecem algumas das condições exigidas de nós se quisermos ser uma nova criação, nascida pela água e pelo Espírito Santo de Deus, como filhos e filhas de Deus, libertas de todo o mal. Somos chamados a uma profunda e total reconciliação, primeiro com Deus e depois uns com os outros. O ato de reconciliação real é de Deus, mas, como sempre, devemos responder livremente à iniciativa de Deus. A extensão em que Deus se reconciliou conosco é surpreendente. Cristo foi identificado com o pecado para que pudéssemos ser identificados com a justiça de Deus. Quem poderia imaginar uma maravilha dessas? Que o próprio Filho de Deus foi identificado com o pecado para nós nos regozijarmos com a salvação justa que vem de Deus. Isso certamente é motivo de alegria para nós. Mas, mais uma vez, devemos estar abertos à graça de Deus em Cristo. Devemos estar dispostos a nos reconciliar com Deus e entre nós. A reconciliação requer que estejamos abertos a dar e receber perdão. Exige que tanto nos lembremos como nos esqueçamos. Devemos sempre nos lembrar das causas da alienação para não sucumbirmos a elas novamente, as causas do pecado, as causas das tentações. No entanto, devemos esquecer o ressentimento que muitas vezes sentimos para não permitir que ele influencie nossas vidas. Temos que deixar de lado o ressentimento, esquecer. A reconciliação que vem de Deus, vem com um comando a nós. Vem nos exortando. Tendo-nos reconciliado, recebemos de Deus o ministério da reconciliação. Agora nos tornamos, como nos disse esta segunda leitura, instrumentos por meio dos quais o mundo é reconciliado com Deus em Cristo. Tornamo-nos embaixadores da salvação. Que imagem linda! Nós hoje somos esses instrumentos salvíficos de Deus no mundo. E aí, caro fiel, a história do Evangelho, dos irmãos, está inacabada. Não relata o fim, o que aconteceu. Eles já se reconciliaram? Talvez é bom a gente se perguntar. Talvez a reconciliação desses irmãos dependa de nós. Dependa de nós verdadeiramente também nos entendermos e nos reconciliarmos. Se nós aceitamos este amor grandioso de Deus para com todos, claro que haverá reconciliação. E esses dois irmãos, podemos assim então concluir, né? Viveram o amor. Sejamos, portanto,
esses instrumentos de unidade, amor e paz, reconciliando o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.